Oi pessoal, eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, terapeuta holística. Já estava com saudade de vocês. Eu sei que eu fiquei muito ausente, mas eu estava numa missão saúde, quer dizer, cuidando de um paciente. Já passei, acho que umas 3 semanas dentro de hospital, mas a pessoa está boa, está top. Eu que fiquei assim um pouquinho cansada, mas já estou me recuperando. Estou recuperando energia. E hoje, 26 de junho, Dia Nacional do Diabetes. Então, dia que a gente tem que tomar consciência do que é diabetes, de como a gente pode tratar, de como a gente pode proceder com o paciente. E nada mais, nada menos, eu trouxe o meu amigo Daniel André, que eu já conheço há muito tempo. A última vez que você esteve aqui foi quando? 2019. 2019, né? A gente até estava no outro estúdio, mas o Daniel André hoje é enfermeiro, trabalha num programa muito legal, um programa que tem aqui no nosso estado, mas eu vou deixar que o Daniel André, se apresente, ok? Seja bem-vindo. Obrigado, doutora Ednilza. É um prazer, como sempre, estar aqui com a senhora, conversar, né? Hoje estar aqui presente no Leia Bula, no Portal da Holanda. Agradeço o convite mais uma vez para falar desse tema que sou suspeito para falar, né? Que eu gosto muito, né? Estou envolvido aí nas causas, né? Hoje atuando profissionalmente também, né? Como a senhora bem disse, né? Muito legal, gente. Num programa chamado aqui no estado Pé Diabético, né? É uma iniciativa aí da Secretaria de Estado de Saúde, que atua em parceria com a Associação CEGEAN, que é uma organização de saúde, né? Fazendo o gerenciamento, né? Gerindo esse programa aí para o estado, que é muito importante, né? Para o pé diabético, que é uma das complicações que a gente tem do diabetes, né? Dessa doença que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Uma das complicações, como falou o Daniel, o enfermeiro Daniel, porque tem muitas outras que acomete olhos, rins, coração, a circulação, nefropatias e também a parte neurológica. Então, Daniel, eu quero saber o seguinte. Me conta aí um pouquinho desse trabalho que você faz lá na Policlínica, né? Onde é que é essa Policlínica? Eu estou o supervisor do programa, né? Na coordenação. Então, hoje, estou responsável por 4 policlínicas que têm a atuação do programa, né? O programa aqui ele é descentralizado aqui no estado do Amazonas, né? Com a atuação aqui na capital. Então, são 4 policlínicas, uma em cada zona da cidade, aí. Codajás, na zona sul, Zeno Lanzin na zona leste, Danilo Corrêa na zona norte e José Lins na zona oeste, né? Temos outras também que são de atuação do estado, né? Que não estão dentro da área de atuação da CEGEAN, mas nós temos essas 4, né? Que eu estou atuando hoje. O programa é descentralizado, então o paciente ele é referenciado, ele é encaminhado para o programa, né? Se ele tiver esses critérios, se ele tiver uma lesão, né? Na verdade, o programa ele tem um nome pé diabético, mas atende pacientes com diabetes que apresentam lesões complexas, né, de maior complexidade, não somente o pé diabético, que é uma complicação desde a mais específica, simples, né? A mais complicada, é isso? Média a alta complexidade, tá? Então a gente atende esse paciente e é direcionado para a policlínica mais próxima da sua residência. Então, só não te interrompendo, todas essas policlínicas funcionam esse programa do pé diabético, né? Todas elas, né? O paciente vem encaminhado, né, para o programa e faz o tratamento até a cicatrização dessa lesão, né? Depois que ele faz a cicatrização, ele é acompanhado por uma equipe multiprofissional, né, composta aí por vários profissionais, né? Angiologistas, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, né, educador. O objetivo é que esse paciente não tenha mais essa complicação, né? Evitar que ele tenha uma nova lesão, aquela que já teve, ela possa aí abrir novamente. Gente, eu sou também suspeita de falar sobre diabético. Eu sou mãe de uma moça diabética, né? Ela vai fazer 30 anos, a Débora, e ela já tem algumas consequências, né, neurológicas, de olhos também, retinopatia. A gente se sente, às vezes, Daniel, eu me sinto, às vezes, muito impotente diante de tantas complicações, porque o que eu vejo no diabetes não é só aquele tratamento medicamentoso, sim, o tratamento de alimentação, mas eu diria o seguinte, que o tratamento complementar e absolutamente importante é um tratamento psicológico. Também porque
Porque muitas vezes o diabético, tanto tipo 1 como tipo 2, ele não aceita que ele é diabético. É assim, se torna teimoso, se torna rebelde e brinca muitas vezes de tratamento. Está tratando, mas não está tratando, e isso começa aqui. Então, eu vejo assim. Mas voltando ao nosso assunto, quantas pessoas tu atende por dia e como é a rotina desses pacientes lá no posto? Nas nossas unidades, a gente tem um atendimento médio de 25 a 30 pacientes por dia, né, que são feitos esse curativo, né, dessas lesões. Então, essa é a média que a gente tem por policlínica, né, de 20 a 30 pacientes por dia. É um atendimento de segunda a sexta. E assim, o paciente só faz o curativo, ele toma medicação na policlínica, alguma medicação injetável, ou só faz o curativo e o acompanhamento? Lá ele faz tratamento da lesão, mas o nosso enfermeiro ele faz o acompanhamento da saúde desse paciente. Então ele chega para fazer o curativo, mas recebe orientações de uso de medicação, né? Ele é avaliado quanto ao seu estado de saúde geral, né? Nutricional, psicológico, e se tiver necessidade é encaminhado para um outro profissional para fazer esse acompanhamento de saúde concomitante, né? Porque não é apenas tratar uma lesão, é enxergar o paciente como um todo e tentar entregar para ele, né, o melhor acolhimento possível, né, que vai trazer um benefício para a saúde dele como um todo, enquanto paciente diabético também. Então não é somente um procedimento que é feito, né? É uma consulta de enfermagem onde abrange todo o indivíduo, né? Focando ali na doença de base, que é o diabetes, e outras também, né, que vêm associadas, né? Uma hipertensão, um colesterol elevado. Então a gente tem essa rotina, né, de atendimento. Se houver necessidade, esse paciente é encaminhado referenciado para um acompanhamento médico, um atendimento de emergência em algum outro lugar. Tá? Legal. Agora, tu teria dados desses pacientes com lesões na pele, no pé, se são mais homens ou mais mulheres, se são adolescentes, tu teria esse dado para mim? Hoje no programa a gente atende mais homens, né? A maioria são homens, né? O perfil em relação à idade são pacientes com mais de 50 anos, que a gente entende que são pacientes de longa data com diabetes que por muito tempo de não ter esse cuidado da doença, né, acaba desenvolvendo as complicações. E uma delas, né, é o pé diabético, como eu falei anteriormente. Então, a gente está falando de diabetes, pé diabético, mas eu queria que o Daniel, eu sei, né, mas eu quero que vocês saibam também. Qual é a diferença da diabetes tipo 1 e tipo 2? Perfeito, né? A gente categoriza o diabetes em alguns tipos, né? A gente tem o mais comum, que é o diabetes tipo 2. As estimativas são que 90% das pessoas que têm diabetes tenham diabetes tipo 2, né? A Federação Internacional do Diabetes, ela traz aí mais de 500 milhões de pessoas no mundo, né? Seria mais ou menos 1 em cada 10 pessoas no mundo que tenham diabetes. Desse perfil aí de 500 milhões, né, pelo menos 90% tem um diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que ele está relacionado com alguns fatores, hereditário, estilo de vida, né? Geralmente ele desenvolve-se ali a partir dos 40 anos de idade. A diferença entre ele e o tipo 1, né, é que o paciente vai desenvolvendo de uma forma mais lenta, né, mais progressiva, né? O tipo 1, ele também é conhecido como diabetes infanto-juvenil. Ele acaba surgindo aí na infância, na adolescência, existem casos na vida adulta também, né? Ele é caracterizado por o paciente não ter mais a produção de um hormônio importante no metabolismo do açúcar chamado insulina. Então ele acaba não tendo mais a produção desse hormônio. O tipo 2, ele acaba desenvolvendo uma resistência ou uma diminuição na produção desse hormônio. Então não chega a ser, em muitos casos, total, como é o tipo 1, né? Então tem essa diferença, né? Tipo 1 ele acontece ali no início da vida, né? Infância, juventude. Já o tipo 2 ali, geralmente por volta dos 40, 50 anos, né? Está relacionado muito ao estilo de vida, né? Aos fatores hereditários também, né? Mas muito relacionado ao estilo de vida, com outras doenças concomitantes ali, né? Hipertensão, colesterol, doenças cardiovasculares. Ok, eu vi que tu fizeste algumas anotações aí para falar. E o que é que tu tem para me falar dessas anotações aí? Eu trouxe um resumo, né? Que a gente estava discutindo ainda há pouco sobre dados, né? Um deles que eu falei ainda há pouco foi desse número, né? A Federação Internacional do Diabetes, ela traz aí 537 milhões de pessoas no mundo, 1 em cada 10. Deus, né? é muita gente. Sim, muita gente.
e é uma doença que mais onera aí os serviços de saúde, né, tem um alto custo, né, principalmente no tratamento das complicações, né, as doenças cardiovasculares, né, as nefropatias, né, que são doenças relacionadas aos rins, a retinopatia, né, relacionada aos olhos, as próprias lesões de membros inferiores, o pé diabético também, né. Então aí todo esse custo está dividido aí tanto em tratamento, né, da própria doença como no tratamento das complicações, né. Aí eu trouxe aqui um dado, né, da Unicamp e da USP que fala que o Brasil anualmente ele tem um custo de tratamento, né, com farmácia, hospitalização, né, e outros de 2,1 bilhões por ano, né? Então é um número muito alto de gasto, né? E essas campanhas, como hoje é o Dia Nacional do Diabetes, ela tem objetivos, né? Aqui no Brasil a gente tem essa data, né? O dia 26 de junho, Dia Nacional do Diabetes, mas mundialmente nós temos aí dia 14 de novembro, que é o Dia Internacional do Diabetes, né? Então existe uma mobilização mundial, né? Por conta desse tema, né? Claro, é uma data lúdica, mas também de conscientização da doença, né? Então a gente tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a prevenção e aquelas que já têm a doença sobre o tratamento adequado, né? Para a gente evitar as complicações. Nós entendemos que o diabetes é uma doença crônica que vai acompanhar o indivíduo pelo resto da vida, né? Por toda a sua vida. É isso aí. Mas que ele precisa ter a melhor adesão ao tratamento para que ele possa evitar problemas futuros, né, essas complicações. Consegue ter uma vida, um estilo de vida saudável, sem evitar complicações. Tem muitos casos de pessoas assim, né, que viveram por muito tempo com a doença, né, cuidando da melhor forma, acompanhando com os profissionais especializados, né, e evitando essas complicações que o diabetes traz a longo prazo se não for tratado corretamente. Isso aí, gente. Eu queria saber sobre as políticas públicas de saúde. Eu sei que você está dentro de um programa, mas o que tem feito, principalmente aqui no nosso Amazonas? Se você sabe de mais alguma coisa, de mais algum trabalho na conscientização do diabetes e no tratamento, além desse que você faz parte? Nós temos disponível hoje no SUS os tratamentos, né, medicamentosos, né, os medicamentos de uso oral, as insulinas, né, para esses pacientes, né, mas ainda existem tecnologias, né, que acabam melhorando e trazendo um melhor tratamento para esses pacientes, mas muitas delas não são inclusas nesse rol de tratamento de medicações no SUS, né? A gente está ainda um pouquinho lá atrás quando se trata de tecnologias, né? A gente tem aí no SUS, por exemplo, disponível insulina em pH irregular, né? E acaba sendo obsoleto um pouco, né? Porque a gente tem outras insulinas que tem um perfil de ação muito melhor, que traz uma melhor eficácia no tratamento. Nós temos aí tecnologias como bomba de insulina, né? Um sistema de monitorização contínua de glicemia, que o paciente que faz a glicemia de ponta de dedo em casa não precisaria estar fazendo aquela furadinha todo o tempo, né? E muitas delas não são inclusas, né, por conta do que você falou, que são as políticas públicas de saúde, né? Existe aí uma dificuldade de incluir elas hoje no tratamento desses pacientes. Muito bom. A gente conta hoje, né? A gente pede, inclusive, esse apoio, essa mobilização para que olhem para a gente enquanto profissionais que atendem esses pacientes, mas principalmente para a gente enquanto paciente, né? De ter essas tecnologias acessíveis, né? Que a gente sabe que se a gente investe em prevenção e em tratamento, a gente deixa de gastar lá no futuro. Lá na frente, sofrimento também. Exatamente, né? E melhora aí a qualidade de vida dessas pessoas que têm a doença. É isso mesmo. A Célia quer falar alguma coisa ali? É um recado? Tem alguma pergunta? Se a doença é assintomática ou sempre tem sintomas? Certo. Geralmente o diabetes tipo 1, como ele é mais súbito, né? Então ele acaba tendo esses sintomas mais evidentes, né? A gente chama de 4 P's na área da saúde, mas aqui falando, né? Uma sede excessiva, uma fome excessiva, uma perda de peso muito considerável, né? Várias idas ao banheiro para urinar. Então esses são os sintomas clássicos da doença que se apresentam no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, ele também se apresenta, só que como a doença ela aparece de uma forma mais lenta, então às vezes é assintomática, a pessoa ela só vai ter o diagnóstico quando ela apresenta uma complicação já lá na frente, né?
tem dados que dizem que muita gente convive aí com diabetes, né? E não sabe. Exatamente. É verdade. Tá então, Daniel, eu agradeço a tua participação. Eu quero que você deixe um recado Ali, né? ali para o pessoal que está assistindo a gente no dia da conscientização do diabetes, Dia Nacional. Diabetes aí não é o fim do mundo, né? Tem uma frase que diz isso, mas um novo mundo a ser descoberto, né? Então, é uma oportunidade de você cuidar melhor da sua saúde, ter um estilo de vida mais saudável, né? E aqueles que não têm, buscar prevenir, né? Com uma alimentação saudável, né? A prática de atividades físicas, consultas regulares aos profissionais da saúde para investigar, né? Possivelmente se possam desenvolver essa doença, né? E vamos usar essa data de hoje para a gente conscientizar, né? Tanto a prevenção quanto a adesão ao tratamento, né? A melhor forma de se cuidar para evitar essas complicações lá no futuro. É isso aí. Obrigada, Daniel, pela participação. E eu peço que vocês nos sigam toda quarta-feira, leia a bula às 11 horas da manhã no Portal da Holanda. Eu agradeço a Suelen, o Liminha, o Paulo Rabelo. E nos sigam no site, no Telegram, no Instagram, no Facebook e também não esqueçam de me seguir lá, @ednilsaguedesfarma. Até o próximo Leia a Bula, até a próxima quarta-feira. Gratidão. Tchau, tchau.